Olá, estamos aí com mais um programa Nascemos para Brilhar. O nosso tema de hoje vai ser sobre filhos, né? Filhos sucessores ou filhos herdeiros. Primeiro de tudo é bom a gente saber na definição o que quer dizer realmente um filho sucessor, um filho herdeiro. Vamos aqui com as definições, ok? Então, o que é um sucessor? Sucessor é aquele que sucede outra pessoa, ou aquele que herda um trono, aquele que vai herdar fortunas, né? Vai herdar o que os pais deixaram, ou o que alguém deixou, né? Então, sucessor é isso, você vai suceder, você vai pegar o que tem, que ficou, e vai continuar crescendo, certo? Já o herdeiro, o filho herdeiro, já é o contrário. Ele vai receber uma totalidade de herança, ou uma parte, ou toda a herança, mas como ele é um filho herdeiro, e a gente vai ver no decorrer do nosso programa, do nosso bate-papo, qual é a diferença que faz de um filho sucessor para um filho herdeiro, né? Esse trabalho a gente vai fazer em cima de um livro do Augusto Cury, onde ele diz: pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. Então, sejamos nós inteligentes, sejamos nós sábios, para que a gente possa criar filhos que sejam sucessores, porque o mundo precisa, o mundo vai precisar, né, de pessoas sucessoras, ok? Então, Augusto Cury, em seu livro, ele diz que é mais fácil governar uma cidade ou um país do que você educar uma criança. Diz que é muito mais fácil. E ele ainda diz, ainda vai mais longe, que é mais fácil, né, dirigir uma empresa com 100, com milhares de funcionários, do que formar um filho pensador. Já pensou aí, gente? Como a coisa já não é tão fácil, né? Porque se você, para formar um filho, precisa ter a capacidade igual de quem governa uma cidade, um estado ou um país. E para formar um pensador, seria a capacidade de quem sabe conduzir uma empresa com milhares de pessoas. Então, eu tenho aqui um livro que eu já mostrei para vocês em outras, né, em outros programas que a gente fez. Temos aqui na página 11 algo que é dito nesse livro que é impressionante. Diz o seguinte: você poderia ter doutorado em psicologia e assim cometer muitos erros na educação dos seus filhos, como o psicólogo que tinha 6 teorias sobre a educação dos filhos, mas não tinha filhos. E quando teve 6 filhos, ficou sem qualquer teoria. Você vê que não é tão fácil, né? Então, aqui, o sujeito tinha 6 teorias para como se educar um filho. Quando teve os filhos, viu que não coube as teorias que ele tinha. Uma das coisas que você tem que ter é graças de Deus, né? As graças de Deus, ela ajuda bastante nesse momento de você educar os seus filhos, né? Então, saiba o seguinte: o sucesso e a fama, elas podem projetar o ser humano dentro da sociedade, dentro do mundo, né? No alto nível, né? O sucesso e a fama. Mas também, mesmo a pessoa tendo alta fama, altos sucessos, ele pode ter níveis muito baixos de irritabilidade, ser uma pessoa que se irrita muito fácil, de ter ansiedade, de ter insatisfação crônica, de ficar se cobrando o tempo todo, de ser uma pessoa insegura. Então é bom que a gente veja que não só é o sucesso e a fama que vai nos deixar bacana, não. Porque pode ter muita gente desse mundo afora que acredita que tenha tudo isso, tenha sucesso, tenha fama, muito dinheiro, aquela coisa toda, mas é uma pessoa que sofre de ansiedade, de depressão, de medo, né?
de autocobranças, né? Então, isso pode acontecer. Isso porque, gente, a escola, né, na escola, ela pode transmitir milhões de dados sobre todas as disciplinas, matemática, português, química, física, biologia. Ela tem essa capacidade, né, pelo menos é para ter essa capacidade de transmitir esses ensinamentos para nossos filhos. Mas ela pode não ser socioemocionalmente inteligente, capaz de trabalhar minimamente as funções complexas da inteligência, como pensar antes de reagir. A pessoa da escola conseguisse formar nossos filhos para que eles pensassem antes de reagir, para que eles reciclassem as suas perdas, quando eles tivessem perdas, eles reciclassem para voltar ao normal. Lidar com contrariedades. Quem é que não tem contrariedade na vida, né? Então, se a pessoa souber lidar com as contrariedades, ótimo. Tem gente que, ao invés de expor, ele impõe. Então, isso não é bom. A pessoa, ao invés de expor uma ideia, ele vai impor uma ideia. Aí pode ele ter problemas sérios com os colegas, né, de trabalho, de escola, de igreja, onde ele estiver. Sempre temos que ensinar nossos filhos que eles não imponham uma ideia, que ele coloque a ideia para ser discutida para que saia um resultado excelente. Quando várias pessoas, várias cabeças pensando, sai melhor a coisa, né? Então, se a escola ensinar nossos filhos a serem serenos, a ter empatia, a serem carismáticos, vamos sonhar com isso, né? Vamos pedir a Deus que Deus permita que nossas escolas façam isso com nossos filhos. Porque se formar só pessoas herdeiras, nós já temos um mundo complicado, né? Imagine se continuarem sendo essas pessoas formadas e não tendo nada na cabeça de bom, de qualidade para melhorar esse mundo em que nós vivemos, né? Augusto Cury diz que nós somos uma espécie belíssima e dificílima de né? De se compreender e também de se educar. Ora, se ele já disse que é mais fácil você cuidar de um país ou de uma cidade, por maior que ela seja, do que educar uma criança, então não é fácil educar uma criança para que ela seja uma pessoa totalmente equilibrada, né? Então, é bom que a gente saiba que todos nós já começamos como herdeiros. Nossa vida, nós começamos como herdeiro, né? Por mais pobre que a pessoa seja, por mais rico que a pessoa seja, ela vai começar como herdeiro, não é isso? E começando como herdeiro, nós vamos herdar dos nossos pais a carga genética deles. Nós vamos herdar dos nossos pais os conhecimentos que eles têm, né? Nós vamos herdar dos nossos pais e também da sociedade nossos direitos, os nossos deveres, a cultura do povo, os valores, né, que nossos pais têm, os usos e costumes. Todos herdam isso aí. Agora, com o tempo, a pessoa vai crescendo, os pais e a escola vai ter que formar essa criança para que ela seja uma pessoa segura e equilibrada, que saiba fazer decisões boas, ótimas decisões para que venha ajudar, né, na qualidade de vida dos seres humanos, né? Muitos herdam o direito de estudar, o direito de ler livros, conhecer, aprender e até ser capaz, né, de ser esperto e colher o que os mestres nos ensinam. Tomara que Deus abençoe, que os seus filhos, eles herdem essa coisa, né, de gostar de ler, né, de gostar de tirar o melhor de onde ele esteja, de uma conversa, seja lá do que for, de um livro que ele lê, de onde ele estiver. Porque as pessoas, às vezes, são tão mal-humoradas que elas não sabem tirar o melhor que tem em algum lugar. Eu, às vezes, costumo dizer isso, que bom humor não é um bom contador de piada, não. Bom humor
é aquela pessoa que sabe tirar o melhor. Se tiver uma coisa só, entre 1.000, entre 10.000, se você tirar aquela que é boa, então você é uma pessoa que tem um bom humor, uma pessoa bom-humorada. Então, nós sabemos também que quem herda, pessoas que herdam, geralmente quando os pais falecem, sei lá, que eles herdam, eles gastam, eles consomem, eles perdem. Porque acho que talvez, né, não suaram, eles não presenciaram, talvez você não tenha levado seus filhos para o local de trabalho, para eles saber, não conversou nada com eles sobre educação financeira, né? Então, quando eles herdam, infelizmente, você sabe até, tem filhos que matam até os pais para poder se herdar logo antes, né? Que eles morram, eles matam, né? E tem uns que até talvez desejam que a morte dos seus pais para poder ficar com a riqueza. Então esses filhos são herdeiros, eles não são sucessores. Um filho sucessor jamais vai pedir isso para o seu pai, né? O filho herdeiro, ele gasta sem preservar, ele consome, né? Ele consome as riquezas de forma irresponsável, né? Ele consome de forma irresponsável, ele não tem a compreensão, né? Que aquilo ali levou muito tempo para se formar, que o pai sofreu, que a mãe sofreu, trabalharam bastante, acordaram cedo, foram dormir tarde, às vezes trabalharam no final de semana. Então o filho herdeiro, ele não está nem aí para esse tipo de coisa. Então nós vamos ver mais ou menos uma diferença que tem entre os filhos herdeiros e os filhos sucessores, para que você repense aí como é que está a educação com seus filhos, né? Porque esse é um dos livros que fala sobre isso, né? Filhos Vencedores, que a gente deve começar logo no início, quando a criança nasce, ainda na barriga, começar a conversar coisas maravilhosas, coisas boas com ele, e estudar com eles, né? Sempre não dar tudo o que eles querem, né? Fazer o que eles querem, da maneira que eles querem, porque se você fizer isso, você está formando filho herdeiro e não sucessores, né? A maioria dos herdeiros, eles sabotam sua felicidade. Crê que seus bens são eternos. Isso me faz lembrar da passagem bíblica, né, que aquele filho chegou para o pai e pediu ao pai: pai, eu quero tudo que eu tenho de direito, né? Que é chamada passagem do filho pródigo. Quero tudo que é meu. E o pai, com muita pena, né, mas era pai e ele tinha realmente direito, o pai pegou e entregou ao filho aquilo que ele tinha direito. E o filho, nem na região que ele morava, ele continuou morando. Ele simplesmente mudou de região, foi para um outro lugar. E ele achando que aquilo nunca ia acabar. Então o filho herdeiro acha que nunca se acaba, mas de repente se vê sem nada. Então o que houve com o filho herdeiro? Acabou tudo. Enquanto ele tinha o dinheiro, tinha muitos amigos perto dele, né, para festejarem, fazerem movimentos e tudo. Mas quando acabou tudo, cadê os amigos? Ficou sozinho. Nem emprego arrumava. E o emprego que ele arrumou foi para cuidar de porcos. E pelo que a Sagrada Escritura diz, que nem direito de comer o que ia para os porcos ele não tinha. Então lá ele pensou, graças a Deus que ele pensou, na casa do meu pai não é assim. E ele tomou uma decisão sábia, né? Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu não quero mais nem ser chamado de filho, eu quero ser pelo menos um funcionário, um empregado, para que eu possa pelo menos ter direito à comida, para que eu tenha direito a um local digno para dormir. Então ele voltou. Mas como o pai é pai, o pai recebeu com muita alegria, né? Deu roupas novas, tomou banho, né? Botou anel de ouro, mandou matar o animal melhor que tinha na fazenda e fez festa. E ele tinha um outro irmão. O outro irmão tinha tudo para ser um filho sucessor, porque esse outro irmão estava trabalhando nesse momento que estava acontecendo da chegada do seu irmão, que tinha sumido, estava vendo festa, estava tudo aquilo. Quando ele viu, ele não gostou, ele achou estranho, ele reclamou, ficou muito chateado, e o pai foi lá pedir para que ele entendesse, né, e tal, tudo bem. Então, o filho que tinha ido embora se arrependeu e voltou, graças a Deus, e o pai aceitou ele de volta,
Com certeza a Bíblia não conta, mas esse filho que voltou, ele deixou de ser herdeiro, ele passou a ser sucessor, que não é fácil, não é fácil. Quem é herdeiro para ser sucessor não é tão fácil, mas é possível, Deus queira que tenha acontecido. Gente, é muito fácil formar herdeiros, herdeiros é muito fácil ser formado do que sucessores, porque para formar filho herdeiro, basta você abandonar, né? Basta você não dizer nada para ele, não conversar nada com ele, não controlar nada do que ele pede, fazer tudo do jeito que ele quer, ele sai a hora que quer, chega a hora que quer, ele vai lhe pedindo tudo e você vai dando, e sem contar que onde ele vai andar, né? Com os colegas, na escola talvez, na sociedade, nas escolas dominicais, onde dos grupos que ele for fazer parte, lá vai rolar de tudo. Então, se ele for um filho herdeiro, ele vai pegar tudo aquilo para ele, né? E vai fazer besteira com o que os pais têm. Agora, formar um filho sucessor não é tão fácil. Precisa muita dedicação, precisa muita atenção, precisa estar sempre os pais, né, conversando, vendo com quem eles andam, vendo, né, quando você libera o dinheiro para ele, porque geralmente a gente libera para os filhos, né, algum dinheiro, que eles chamam de mesada, né? O que o filho está fazendo com a mesada? Você vê que tem filhos herdeiros que a mesada não dá, é sempre aumentando porque não dá. Já tem um filho sucessor que às vezes você oferece até dinheiro. Eu digo porque eu tenho meus filhos, eles vão viajar, às vezes eu pergunto, meu filho, tá aqui dinheiro? Não, pai, eu tenho já, ainda sobrou daquele outro e tal, né? Então, graças a Deus que eu tive essa graça da gente, né, ter uma esposa muito bacana, muito maravilhosa, da gente ter aceito, né, os ensinamentos dos nossos pais, ter aceito os ensinamentos da Sagrada Escritura, né, da gente participar nas missas, nos encontros que a gente participou, de encontro Casais com Cristo, encontro de renovação, pastoral, familiar, e assim por diante. Então, herdeiros, gente, eles são gastadores inconsequentes. Então, se você tem algum filho, né, que eles gastam demais, ele já pode ser considerado um filho herdeiro e não sucessor, porque os sucessores eles preservam, olha só, um filho sucessor, eles preservam e ainda multiplicam o que eles herdam. Você já deve ter visto esse filme, né, de morrer o pai, morrer a mãe, e a riqueza que fica uma loucura, uma briga de irmão com irmão na justiça, né, em tempo de se matarem, e com pouco tempo eles não têm mais nada, nenhuma casa para morar, um carro para andar, às vezes nem dignidade mais na comunidade eles têm, porque eles brigaram muito, né? Eles se xingaram, quiseram se matar. E quando os filhos são sucessores, isso é diferente. Quando os pais se vão, que Deus os leve, os filhos sucessores, eles multiplicam, a empresa continua crescendo, a família continua mais amiga, continua mais unidas, né? E a coisa vai com a graça de Deus, né? Então, os herdeiros, eles são imediatistas. Quando você tem um filho que ele pede alguma coisa a você, que diz que quer logo, não aceita de jeito nenhum que demore não, quer logo, eu quero é para logo, eu quero um carro logo, eu quero um celular logo, eu quero fazer uma viagem logo, tá entendendo? Então, ele que é imediatista, tenha cuidado. Eles querem tudo muito rápido, tudo prontinho. A comida já está feita, quer dizer, não vai lá dar uma ajuda, sei lá, descascar uma batata, não sei, fazer alguma coisa, né? Então eles querem a comida a qualquer custo, mas não querem ajudar em nada. Então esse é um filho, né, herdeiro. O sucessor, um filho sucessor, eles pensam a médio e longo prazo. Eles imaginam, olha, ficou isso aqui, se eu fizer isso aqui agora, o que vai acontecer amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos? Então eles pensam, né? Eles adiam pequenas doses de prazer no presente para mergulharem no manancial amanhã. Eu já conversei com vocês em alguns vídeos sobre isso. Você quer pagar o preço hoje para depois, né, mergulhar nesse manancial, né, nas coisas inefáveis que o mundo tem para a gente? Ou quer agora comer tudo que tem, feito cupim, né? Feito terra de cemitério, quer comer tudo agora e lá na frente você se danar, né? Dona Iraneide, bom dia, Deus o abençoe, obrigado pela sua participação, né? Então, o que você quer? Você quer um filho
herdeiro ou que é um filho sucessor? Ainda não tem certeza? Pois vamos continuar com a nossa conversa para ver o que pode acontecer. Gente, os filhos herdeiros, eles são especialistas em reclamar dos seus pais, dos professores, dos seus mestres. Se ele trabalha, ele chega em casa reclamando do patrão. Então, um filho, pode ter certeza que um filho herdeiro, ele só traz dor de cabeça para você, só traz reclamação. Eles reclamam de tudo, eles reclamam da comida, eles reclamam de se tiver algum barulho, eles reclamam tudo, mas não querem colocar a mão na massa, não querem fazer nada. Então tenha cuidado, se você tem um filho que está dessa forma que a gente já falou, né? É imediatista, gosta de reclamar demais, só reclama de tudo. Então tenha muito cuidado, porque você vai sofrer muito com esse filho no futuro. Quando ele estiver se achando, né, que já é de maior, porque tem gente que acha assim, eu tenho liberdade, eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. Você não sabe nem o que é liberdade, filho. Desculpa, mas você não sabe o que é liberdade. Porque liberdade não é fazer o que a gente quer, não. Liberdade é a gente fazer aquilo que agrada a Deus, que não vai maltratar o organismo da gente, que não vai maltratar os pais da gente, que não vai maltratar a natureza, que não vai maltratar os seres humanos. Liberdade é isso. Não é fazer o que quer, não. Andar vestido como quer, sei lá, fazer loucuras, beber a quantidade de bebida que quer, andar veloz por aí, num pneu só, andar dando cavalo de pau. Não, isso não é liberdade, não. Isso é escravidão. Pessoas que acham que pode beber todas, pode fumar tudo, pode usar droga. Eu sou liberto, eu posso fazer isso, eu posso fazer sexo com quem eu quiser. Isso não é liberdade, rapaz. Isso é escravidão. Liberdade é aquilo que você consegue, né, com a graça de Deus, medir, pesar, onde vai doer em alguém ou onde vai fazer alguém feliz, onde ter qualidade de vida. Isso sim que é liberdade, né? Olha, enquanto os herdeiros são especialistas em reclamar, principalmente dos pais, dos professores, dos seus responsáveis, né, tem gente que não mora com os pais, do patrão, o sucessor, o que ele faz, um filho sucessor? Eles se curvam em agradecimento, né, daqueles que o apoiam, daqueles que querem fazer dele gente. Quero que eles sejam o melhor na área da saúde, na área da educação, né? Na área da segurança, em tudo por tudo. Então, uma pessoa que é sucessor, ele se curva, ele escuta e diz muito obrigado e leva esse ensinamento para o resto da vida. Não fica aí discutindo com o professor, não fica aí procurando discussão vãs. A Bíblia fala lá em Tito, sobre discussões vãs, ele pede assim, não se meta em discussões vãs, discussões que não vão dar em nada, discussão política, discussão de jogos, discussão até de religião. Às vezes é discussão vã, porque a gente vai discutir se a gente tem tantas outras coisas maravilhosas para a gente poder conversar, a gente vai discutir bobeira, né? Coisas que não vão melhorar a qualidade de vida. Então, filhos herdeiros, eles pensam que toda escolha implica em ganhos. Quando o cara é um filho herdeiro, eu vou comprar isso porque eu comprando eu vou ganhar tanto. Eu vou aplicar nisso aqui porque não é bem assim. Às vezes você compra e leva um bom tempo para a gente chegar lá. Eu digo a vocês, graças a Deus, eu acredito que eu tenho filhos sucessores. Porque há uns 15 anos atrás a gente adquiriu uma empresa que estava quebrada, a gente comprou ela quebrada, sabia que ela não tinha pernas, né? Não tinha cabeça, estava quebrada. E a gente começou a trabalhar, e meus filhos eram pequenos, ainda eram de menor. E a gente começou a trabalhar nessa empresa, eles foram crescendo e vendo o nosso trabalho, eu e a Lindina, minha esposa, e aí eles foram vendo e foram crescendo. Hoje, eles praticamente fazem 100% da administração da empresa. Uma coisa maravilhosa. Eles sabem que dinheiro não se acha em calçadas altas. Dinheiro se ganha trabalhando, suando, né? Então, usando a cabeça. Às vezes você não precisa nem usar o suor em si, porque você usar a cabeça, às vezes está no ar-condicionado, mas tem que trabalhar.
E os herdeiros, não, eles acham que ganham fácil, né? Então, querem logo carro bem caro, carro de 200 mil reais, querem viagens internacionais. E aí, quando tudo acabar, você vai para onde? Então, um filho, sucessor, não. Ele sabe que pode implicar em perdas, né? Algumas escolhas que são feitas, rapaz, eu tenho que pensar bem como é que eu vou escolher isso aqui, porque se eu escolher errado, eu sei que eu vou ter perda. Se eu escolher certo, eu vou ganhar com isso. Então, o que a gente já conversa em quase todos os vídeos da gente, a gente sempre fala, gente, quando você não souber o que fazer, procure especialistas, vá ler, vá para a oração, pedir o que Deus tem para você. Então, saia dessa vida de filho herdeiro, né? E vamos ser sucessores, porque os herdeiros, olha aí papai, olha aí mamãe, olha aí titio, ó vovó, você deve sofrer muito com isso. Filho herdeiro vive à sombra das pessoas, vive na sombra. Pobre de um velhinho aposentado, recebe um aposentozinho já tão pequeno, mas tem lá os filhos, além dos filhos ainda tem ainda os netos herdeiros, né, que ficam ali na sombra querendo o dinheiro seu, ou que você ganhe pouco, ou que ganhe muito, eles vão querer sempre estar à sua sombra, não decidem nada se não for através de vocês, através do dinheiro de vocês, às vezes eles nem pedem ideia nenhuma, só pedem, me dá tanto aí para que não, dê para um negócio acolá. Então, filhos herdeiros vivem à sombra, certo? Eu ouvi uma vez um padre, que para mim ele é santo, ele hoje está no céu, Padre Mesquita, eu ouvi uma vez ele dizendo uma homilia que eu achei muito lindo, e que a gente estuda isso, né, em torno, na sexta série, né, que uma árvore, quando ela é plantada na sombra de outra árvore, ela não vai crescer legal. Se você plantar uma árvore dentro de casa que tem sombra, ela vai crescer levando os seus galhos para onde tem janelas ou portas, porque eles querem sol. Então, as árvores ensinam a gente a ser sucessor, né? Mas tem gente que quer viver à sombra o tempo todo das pessoas. O sucessor não, o sucessor ele constrói o seu próprio legado. O filho sucessor ele quer construir, ele já quer de pequeno, ele já quer ter alguma coisa, ele já quer ter o potinho dele para colocar as moedinhas dentro, ele já quer, depois do potinho cheio, ele já sabe o que ele vai comprar para ele. Um filho sucessor, ele sabe que não pode estar quebrando os brinquedos, porque aquilo custou dinheiro. Já um filho herdeiro não, ele dá para os outros, ele quebra, ele chuta, ele fala palavrão, ele fala um monte de coisa. Já o filho sucessor não, o sucessor ele já é mais contido, né? Muito mais contido. Então, vamos pedir a Deus para nossos filhos serem sucessor, mas vamos trabalhar. Não é fácil. Você viu no início da nossa fala. No início da nossa fala, é dito que é mais fácil você administrar uma cidade, um país, do que educar uma criança. E ainda é mais fácil você administrar uma empresa com milhares e milhares de funcionários do que você formar uma pessoa que pensa, para pensar. Olha só como é complicada a questão de filhos herdeiros e filhos sucessores. Estou aqui dando a minha contribuição. Eu criei esse programa Nascemos para Brilhar, colocando, né, no YouTube, sempre ao vivo, né? Eu peço a Deus para que Deus me dê as palavras corretas, para que a gente possa jogar para vocês ao vivo. Eu não estou gravando para depois fazer corte, tirar uma coisa e colocar outra. Não, se há alguma falha, às vezes... Nós sabemos que a internet do mundo todo, ela não está essa coisa boa demais, tem hora que pode cortar alguma coisa ou faltar. E além do mais, porque eu digo a vocês, eu já confessei a vocês, eu não faço um vídeo profissional, certo? Porque eu estou utilizando aqui só o celular. Na verdade, a gente deve fazer vídeos com um equipamento que seja ligado ao cabo, para que tenha melhor qualidade. Então vamos lá. O filho herdeiro, ele tem desejo de mudança, desejo, né? Ele até às vezes ele sabe que não está legal, que não está bacana, e ele tem desejo de mudança. Eu tenho que mudar.
O que eu estou aplicando não está dando certo. Eu tenho que acordar mais cedo. Ah, eu tenho que fazer exercício físico. Ah, eu tenho que ir para a escola. Ele tem, sabe? Passa às vezes na cabeça dele esses desejos. Mas esses desejos, eles parece que é jogado um balde de água fria logo em seguida, e aí tudo vai por água abaixo, né? O filho herdeiro até que queria, né? Até que pensou, até que imaginou gastar menos, frequentar a escola, só que aí não deu, não deu. Gente, fique sabendo, o sucessor sabe, o filho que é sucessor, ele sabe que só existe sucesso quando temos sonhos e temos disciplina para que esses sonhos se tornem realidade. Um filho sucessor sabe disso. Um filho herdeiro, ele não tem disciplina. Não tem disciplina na hora de dormir, nem na hora de acordar, nem de ir para a escola, nem de andar vestido como gente, nem de respeitar as pessoas como gente, nem de respeitar a memória dos seus pais. Eu hoje tenho 56 anos, meu pai e minha mãe já faleceram, né? Para mim, eles estão no céu, estão vivos no meu coração, na minha vida. Por que estão vivos comigo? Porque onde eu ando, eu faço de tudo que as pessoas olhem para mim e digam, aquele ali, ó, é filho do fulano, é filho da fulana. Ah, por isso que ele é uma pessoa, né, que tem procedência, que tem, né, educação, que é uma pessoa útil às pessoas. Eu quero, até que eu venha morrer um dia, eu quero manter o nome do meu pai, da minha mãe, aqui na terra, quando as pessoas falarem sobre mim, dizer, era filho do fulano. Não é porque não estão mais aqui presente que eu vou ser covarde, né? Que eu vou ser preguiçoso, que eu vou ser irresponsável. Não, meu pai não deixou heranças, ele não era um homem rico de dinheiro, ele era um homem rico de espírito. Ele sempre dizia para minhas irmãs, olha, não é que eu esteja exigindo, mas eu quero que vocês trabalhem, casem com pessoas trabalhadoras e honestas. Se ele for trabalhador e for honesto, não importa se ele é rico ou se ele é pobre, só quero que sejam trabalhadores e sejam honestos. É isso que meu pai pedia para minhas irmãs. E se ele pedia para minhas irmãs, eu também. Ele nunca fazia esses pedidos para nós homens, mas eu ouvi isso dele e também pensei, vou casar com uma mulher que seja honesta e que seja trabalhadora. E graças a Deus, quem conhece a minha esposa sabe, né, de onde ela veio, né, de onde com quem ela conviveu e como ela conviveu, né? Então, se seu filho não está tendo sonho, pergunte seus filhos. Porque eu faço isso às vezes com os alunos, com algumas pessoas que eu encontro por aí, eu pergunto, quais são seus sonhos? Tem gente que diz assim, quando eu pergunto, quais são seus sonhos? Hã? O que você disse? Não sei não. Deixa para lá, sabe? Deixa a vida me levar. E quando você pergunta, né, para a gente que é sucessor, quais são seus sonhos, ele vai dizendo várias coisas. Eu me encontrei esse final de semana com um pai que o filho sempre pede um celular para ele. E ele prometeu dar esse celular quando ele tivesse com 10 anos de idade. Ele vai completar agora, dia 24, 9 anos. E ele chegou para o pai dele, pai, eu quero uma conversa com você. De 9 anos de idade, gente. Mas é impressionante esse moleque. É muito meu amigo, nós somos amigos. Somos vizinhos, né? Lá na outra cidade, onde eu moro aqui, eu tenho outra cidade que eu tenho um chalé e lá nós somos vizinhos, a gente conversa. É impressionante. E o pai, sabendo que precisa dar lições ao filho, lições que melhoram a qualidade de vida dele, quando ele disse assim, pai, eu quero uma conversa com você, por que você não me dá o celular agora, pai, que eu já tenho 9 anos? Eu disse, filho, nós vamos fazer o seguinte, ele disse, depois a gente conversa. Ele foi pensar, o que é que eu posso fazer para me dar um celular para esse menino, sem mais nem menos, sem fazer nada, sem ele ter lutado por isso? Será que vai dar certo isso? Bem que ele usa o celular do pai e da mãe, mas ele quer o celular dele. E, felizmente ou infelizmente, as crianças hoje estão precisando para assistir aula, né, online, né, onde era proibido por lei se usar um celular, hoje é permitido para que ele possa assistir às aulas. O pai teve uma ideia brilhante, gente. O pai chegou para o filho, meu filho, vem cá, eles moram zona rural, eu vou fazer aqui um canteiro grande, um viveiro, nós vamos comprar uns pintinhos, eu vou botar aqui, você vai dar água a eles todo dia e comida.
daqui uns 6 meses ou daqui um ano, com certeza nós vamos botando os pintinhos e aí eles vão crescendo, depois nós vamos vendendo, o dinheirinho nós vamos guardando. E eu ouvindo essa história, gente, ouvindo essa história. Aí o pai mandou perguntar para o garoto qual era, né? O que ele queria realmente, né? Se ele estava satisfeito com aquilo, né? Qual era a meta dele? Aí eu perguntei assim, Samuel, vamos chamar ele de Samuel. Samuel, qual é a sua meta? A minha meta, tio, ele me chama de tio. Tio, a minha meta é ter 55 pintinhos. Mas por que 55? É porque eu só tenho 5, eu quero mais 50. E eu vou criar os pintinhos, pronto, eu vou ser um cliente seu. Vou ser um cliente seu. E como a gente vê que uma pessoa é sucessora, gente, não que eu queira aparecer, mas eu queria contribuir com o sonho dessa criança. Eu queria contribuir com o sonho desse pai, dessa mãe. Então eu já pego um dinheiro, já dei na mão dele, daqui para você comprar mais. E eu quero lhe dizer, você vai criando, quando estiver no ponto de abate, eu vou ser seu cliente. Eu vou lhe comprar, porque eu gosto de comer uma galinhazinha caipira, tá? Ele ficou muito feliz com isso. Então, os filhos sucessores, eles sabem que precisa sonhar, eles sabem que precisa ter disciplina. Então, esse pai já deu a disciplina dele, ó, você vai estudar, mas todo dia você tem que alimentar os pintos. Não sou eu, não é a sua mãe que vai alimentar, não. É você. Vai colocar água e comida. Olha só que bacana, né? Então, os filhos sucessores que a gente está falando também, elas não são pessoas assim geniais. João Batista Ribeiro Linhares, obrigado, meu filho, Deus lhe abençoe, continue sendo o filho sucessor. Então, João Batista, os filhos sucessores, eles não são filhos geniais, assim, filhos do outro mundo, extraterrestre, não, de maneira alguma. Os filhos sucessores também têm limitações, eles também choram, mas eles choram querendo, né, ser sucessor, querendo chegar lá, e não como um filho herdeiro que chora porque o pai não quer dar o que ele quer, faz birra, né, se joga no chão, fica o tempo fora de casa, passa a usar droga, passa a andar em lugares que não deve para fazer chantagem com os pais. Não, filho sucessor não. Filho sucessor também, os filhos sucessores também recuam, eles sabem, não é essa hora que eu tenho que chegar no meu pai para me conversar. Eles também falham, às vezes eles pegam alguma coisa para investir, às vezes não dá certo, pode não dar certo. Eles não são essas coisas mágicos, não, eles são pessoas humanas. Agora a diferença é que eles aprendem intuitivamente, eles aprendem as ferramentas básicas para viver ou para sobreviver, para ajudar a família. Gente, família unida, junto, trabalhando, enrica mais fácil, em tudo por tudo, enrica em tudo que você possa imaginar. Eles vão enricar em todas as coisas. Mas o filho sucessor tem uma coisa boa, eles libertam o imaginário, eles reconhecem os erros. Rápido, quando começa a dar errado, não chega nem no final do erro. Quando começa a dar errado, ele já chega logo e viu que está dando errado, e eles começam a transformar, né, aquele erro em coisas acertadas. Eles transformam as suas lágrimas, os seus choros em maturidade. Eles olham os seus vexames, às vezes eles têm vexames, o que houve, o que aconteceu, mas eles constroem, o vexame que eles têm, eles constroem, passa para crescimentos, eles aproveitam oportunidades. Os filhos sucessores, eles aproveitam as oportunidades que são dadas a eles. Se ele não foi bem numa prova, ele pede: professor, se era possível, você poderia me dar uma outra chance? Como o professor sabe que ele é uma pessoa disciplinada, que ele é uma pessoa que é sucessora, e sabe que naquele dia ele podia não estar bem, podia estar enfermo, podia ter morrido alguém da família, ele poderia estar com algum sentimento. Aí vem uma nova oportunidade para os filhos herdeiros. Os filhos sucessores sempre têm uma nova oportunidade. Um patrão sempre diz: vou dar uma oportunidade a mais a esse garotão, que eu estou vendo que ele quer. Mas quando não quer, a primeira coisa, quando é para cortar funcionário na empresa, quem é que vai sair? São os herdeiros ou são os sucessores? Com certeza, os herdeiros estão fora. Fiquei muito triste, uma vez encontrei com um colega meu, um amigo, em uma certa cidade, falei: sua filha ainda está trabalhando naquela empresa tal? Eu disse: não está. Eu peguei aquela facada, mas eu já imaginava,
o que estava acontecendo. Falei, mas alguém mais perdeu o emprego lá nessa empresa? Não, só ela. Porque, infelizmente, eu não queria julgar, não. Mas eu sabia que ela era uma filha herdeira. Ela não era uma pessoa sucessora. Porque se ela fosse sucessora, o patrão não tinha tirado ninguém. Era preciso tirar alguém, mas quando ele olhasse que todos eram sucessores, eu não posso tirar nenhum deles, eu tenho que ficar com todos. Mas como precisava tirar, e ele tinha, né, um deles era herdeiro, dançou. Fiquei muito triste, mas fazer o quê, né? O pai talvez não soube articular, criar, disciplinar, né? Então o filho sucessor, eles refinam a sua autoestima, eles sabem que tem que ter uma autoestima elevada para poder se sair bem onde ele estiver. Porque a autoestima, ela faz bem para você dormir, faz bem para a saúde, faz bem para a alimentação, faz bem para o desenvolvimento pessoal, faz bem para você se relacionar com as pessoas. É bom demais. E um filho herdeiro, ele não tem isso, ele não refina a sua autoestima, né? Eles treinam suas habilidades e sempre eles dão uma nova chance. Uma pessoa que é sucessor, ela sempre dá uma nova chance para ela, que às vezes ela erra, e dá chance às outras pessoas. Porque um filho, quando ele é herdeiro, ele às vezes não dá uma chance nem para ele. Arruma uma namoradinha, está apaixonada, a namorada de repente sabe que ele é um herdeiro, ela sabe que não dá certo aquele namoro. Às vezes ela nem tem maturidade de saber o que está acontecendo, mas ela sente que aquela pessoa não dá para ficar com o namorado. E aí a namoradinha termina. E o cara, para provar que é um filho herdeiro, o que ele faz? Alguns até tiram a própria vida porque acabou um namoro. Um namoro. Meu irmão, pelo amor de Deus, é quase 7,5 bilhões de pessoas que existem nesse mundo. E nós sabemos que a metade ou mais são mulheres. E por que você terminou com a namoradinha? Vai agora tirar sua vida. Vai acabar com o bem-estar, a qualidade de vida da sua família, dos seus amigos. Meu amigo, parta para outra, dê a oportunidade a você mesmo. Diga, foi bom enquanto durou. Eu confesso a vocês, eu namorei várias meninas, né? E meu namoro, eu queria sempre que ele fosse sério, que fosse para casar. E fui procurando. E aquelas que eu encontrei, me desculpa a você se você está ouvindo, que eu vi que não dava certo, porque você tinha um pouco de filho herdeiro, né? Filha herdeiro, né? Filha. Eu saí e fui procurar alguém que fosse sucessor. Que aquilo que eu ia produzir, que eu tinha produzido, ia crescer e não diminuir. Hoje a casa que eu moro é a mesma, mas ela está bem melhor. Ela está mais cheia de móveis, né, melhores. Ela já foi feita várias reformas para melhorar a qualidade de vida da minha família, certo? Então, a mulher que Deus me permitiu, que foi, eu já disse, eu digo isso no livro Nascemos para Brilhar, um amigo meu, né, me ensinou, meu filho, você quer casar? Era até evangélico esse amigo, né? Eu sou católico, ele era evangélico, mas a gente era muito amigo, ele já faleceu, que Deus o tenha no céu, que ele era uma boa pessoa, ele não era aqueles evangélicos chatos, me perdoe, e também, nós sabemos que tem alguns católicos chatos, de dizer, você vai para o inferno se não for da minha igreja, você vai para o inferno, não, ele não tinha essa questão ele queria que a gente tivesse qualidade de vida com a família, com a sociedade, e principalmente com Deus. E ele me deu, né, de presente aquela Bíbliazinha azul que é dada por aí, e sempre me disse, meu filho, se você deseja casar, peça a Deus, ao Senhor, que lhe dê uma mulher que tema a Ele. E eu comecei fazendo nas minhas orações. Então as que eu fui namorando, era bom, era legal, era bacana, mas não chegava ao ponto de eu casar. Então fui procurando, eu me casei, eu tinha 27 anos. 27 anos, mas procurando, né? E quando eu namorava, eu fazia assim, gente, eu namorava com o pai da namorada, com a mãe da namorada, eu namorava com as irmãs da namorada, eu namorava com as amigas da namorada, eu namorava com os inimigos da namorada, porque nada melhor do que você saber dos inimigos, né? Você perguntar de alguém para o inimigo dele, porque ele vai contar tudo. Aí você dá uma peneirada, né? Porque talvez ele vai aumentar um pouquinho a mais porque é inimigo, mas você peneira e tira o melhor. Então, quando você começar a andar com alguém, procura saber quem é essa pessoa, se informa dessa pessoa,
né, lá no trabalho dela, como é que ela é em casa, se ela vai na igreja, se ela acredita pelo menos em Deus, se ela tem algum temor, né? Se tiver, tudo bem, né? Gente, pois a gente vai ficar por aqui. Nosso papo era esse, que a gente tinha para bater com vocês no programa Nascemos para Brilhar. Eu só peço a vocês essa ajuda, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que você escute os outros vídeos. Temos muito vídeo, gente. Todo dia nós estamos fazendo vídeo. Nossos vídeos é sempre 7 da noite, né? Às 19 horas, 19 horas. Só que ontem eu fiz, eu não gostei muito do vídeo, porque faltou mais conteúdo, eu queria colocar um conteúdo mais avançado, e eu acabei não colocando o vídeo no ar, mas isso aqui eu vou colocar. Saiu, acredito, com a graça de Deus, com o meu sentimento, vai ajudar muita gente, com certeza. Peça seus filhos para ouvir. Eu sei que é longo, né? Vocês dizem, mas é longo. Longo é a vida que você tem. E a pessoa, você vai ter uma vida longa, mas uma vida desgraçada, uma vida miserável, uma vida sem amigos, né? Uma vida sem luz, né? Então, não compensa, né? Não compensa, né? Não compensa. Então, escute os vídeos, passe para os seus amigos, compartilhe, se inscreva no vídeo, no meu canal, Zion Linhares, né? E a gente vai parar vamos parar agora, porque até o celular já pediu, disse que a bateria está só em 20%, né? Talvez possa até ter dado uma paradinha na hora que ele falou isso, porque quando a bateria desce, é claro que a qualidade não vai ser mais a mesma. Então a gente vai ficar por aqui, fique com Deus e se inscreva no canal Zion Linhares, tá? Obrigado, Deus abençoe vocês, tá?